Continua a greve dos motoristas de ônibus em Jaboticabal. A paralisação já chega a 10 dias. A empresa deixou de repassar salários e benefícios. Agora, uma liminar judicial pode determinar o pagamento ainda durante a semana. Todos os 33 funcionários da aviação Piracema de transporte de Jaboticabal estão com salários atrasados. São quase 2 meses sem receber. Só que o problema não atinge apenas a empresa, e sim quem depende do transporte público na cidade. Porque com esse atraso nos vencimentos, os motoristas cruzaram os braços e entraram em greve na semana passada. A paralisação parcial já dura quase 10 dias. Um verdadeiro sufoco para a Priscila. Tá uma pouca vergonha de Jaboticabal, gente, tá precisando circular, porque tem gente, mãe de família para trabalhar, pai de família para trabalhar, ainda mais tem circular. Com criança, a gente não tem condição de pagar um táxi, R$20, R$40. Ainda o circular já está 4, a gente tem que fazer o esforço de pagar ainda. Apenas 3 linhas estão rodando na cidade. Os motoristas cobram um pagamento de quase 2 meses de salário, vale-refeição, plano de saúde e que a companhia volte a depositar o FGTS, o que não vem sendo feito há cerca de 5 anos. Isso é prejuízo para nós e para a população, entendeu? Isso é prejuízo para nós financeiramente e psicologicamente, que a nossa família espera alguma coisa que nós chegar em casa com pagamento certinho e todo dia pergunta e nada. Isso aqui já vai arrastando por 9 dias já, essa greve aqui. Uma situação que já começa a prejudicar o orçamento na casa de Ademir, que está na profissão há 11 anos. Estou indo para o segundo talão de força em casa também. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que tomar banho na água gelada em casa, porque não tem como a gente pagar, né? E a cesta básica que eles deram para a gente já está acabando. Vamos esperar que esse mês venha de novo essa cesta para a gente não tem como a gente comprar nada, porque a gente está sem dinheiro. E esperando a solução deles, da firma, né, que eles paguem a gente. A empresa Piracema, que tem sede em Piracicaba, passa por um momento financeiro delicado. O contrato com a prefeitura é essencial para manter as atividades no município. A companhia estaria passando por uma transição com uma empresa de transportes de Campinas. E agora nós estamos num período de transição, de tentar passar esse serviço para uma outra empresa que tenha uma condição financeira melhor para poder dar esse atendimento melhor ao transporte. Então, algumas dessas coisas que vêm ocorrendo são em virtude dessa transição que pode estar acontecendo dentro da empresa. A empresa conta com 23 ônibus que operam em 23 linhas pela cidade. São transportados diariamente estudantes, pacientes e boa parte da população. Apesar da passagem ser parcialmente subsidiada pela prefeitura, a empresa também cobra pelo serviço. A grande preocupação da Câmara é que o contrato com a prefeitura vai até 2028, mesmo com o futuro incerto da companhia. Se a empresa já está mal das pernas aí financeiramente, ou que seja, a prefeitura também com as mãos atadas por não ter uma outra empresa interessada, né? E o principal, né? Quem usa o transporte público, o munícipe que está tendo que se virar, principalmente as crianças, né? Que tem esse passe gratuito, ele pago pela prefeitura. Agora a expectativa é que o problema seja solucionado ainda essa semana. O sindicato da categoria conseguiu desbloquear, por meio de uma decisão judicial, R$160 mil de uma conta da empresa. O valor poderá ajudar a quitar os salários atrasados e também regularizar a situação dos benefícios. Originou uma ação trabalhista e acabou verificando assim, um bloqueio integral do repasse para que a prefeitura tem com a empresa. E agora a empresa, através do advogado, conseguiu fazer um acordo com o advogado do trabalhador. Houve uma liberação parcial para o trabalhador e o valor restante foi liberado agora para a empresa poder fazer o pagamento dos salários. É o que espera seu Aparecido, que tem 55 anos e trabalha na empresa há 25. Eu nunca pensei que ia chegar a esse ponto, não. Sempre pagou certinho, tudo. Agora nós estamos aqui abandonados aqui, sem pagamento, vai vencer o outro. 2 tickets, plano de saúde. Quer dizer, entristece o senhor essa situação, né? Muito. Conta tudo atrasado e complicado, muito complicado. O senhor tem esperança que vai receber? Eu tenho um pouco de esperança, tem que recebe. Rafael Aguiar, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Jaboticabal informou que está com todos os pagamentos em dia com a aviação Piracema. Também já notificou a empresa em 17 de julho para apresentar os comprovantes, mas o prazo não foi cumprido. Também já foi notificada para a regularização da frota e troca dos 15 ônibus urbanos que circulam na cidade. O prazo vence em cerca de 90 dias. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene.
É importante lembrar que, recentemente, a reportagem do Jornal da Clube flagrou os ônibus do transporte coletivo de Jaboticabal circulando com pneus carecas pelas ruas do município. Uma situação bastante preocupante, né, doutor Vinícius? Já que a empresa tem contrato com a prefeitura até 2028. Boa tarde. Boa tarde, Ximene, grande Paulo Pucci, a todos que assistem o Jornal da TV Clube. Esse contrato, em tese, já está caduco e, aplicando essa legislação, esses ônibus têm que ser tirados, inclusive a empresa ser tirada do cenário jurídico de Jaboticabal. Esse, então, seria o momento de romper esse acordo, afinal, essa possibilidade existe. Na verdade, romper o contrato 2 de 2010, revogar a Lei 3.843 de 2008 e, certamente, com base nas cláusulas 6.8 e 12.2, romper esse contrato, porque já existem motivos jurídicos para declarar a caducidade da concessão. A prefeitura precisa avaliar bem a situação, já que não há outras empresas interessadas no serviço? Pelo contrário, uma concessão de um contrato de 40 milhões, existem várias empresas que podem prestar o mesmo serviço com mais qualidade. Mas para isso o prefeito não tem que ter medo, ele tem que ser ousado e logo que declarar caducidade, encampar o serviço público, assumir mediante uma intervenção temporária e, lógico, abrir na sequência uma nova licitação, uma nova concorrência pública. O que a prefeitura, então, poderia fazer para não deixar o usuário do transporte coletivo no prejuízo? Intervenção temporária e imediata. Como já decorreu mais de 48 horas, segundo a cláusula 12.2, a prefeitura já tem a obrigação, o dever administrativo de interditar as atividades da empresa, assumir os ônibus e certamente assumir o serviço até uma nova licitação. O poder público deveria ter fiscalizado a situação financeira da empresa antes disso acontecer? Deveria. Se omitiu, tem que apurar eventual improbidade administrativa, porque ele deixou a questão chegar a esse ponto. Mesmo porque o contrato e a Lei Federal de Concessões exigem a constante fiscalização. Se deixou chegar a esse ponto de 5 anos sem recolher fundo de garantia, é porque o poder público tem responsabilidade e o prefeito tem que ir às barras do Ministério Público explicar o porquê da omissão. A prefeitura garante que os repasses sempre foram feitos de forma correta nos vencimentos. A empresa deve ser responsabilizada nesse caso também? Sim, certamente. Com a suspensão das atividades da empresa, a atividade prevista inclusive no próprio contrato, dando direito de defesa e colocando de volta bons ônibus e talvez uma nova empresa e uma nova concessão. A prefeitura afirma também que não foram cumpridos prazos que ela deu para a empresa. Ela pode ser notificada, pode aplicar multa? A prefeitura tem a obrigação de dever aplicar multa e eu sugiro que o Ministério Público de Jaboticabal, que é muito atuante, é o OAB de lá, entre no negócio, porque senão vai ficar um jogo de compadres, elas por elas, e a população vai ter um serviço público não contínuo e de má qualidade e certamente a nova empresa que virá talvez não vai prestar a mesma qualidade como se presta em outras partes do país. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. Ximene.